Guilherme, eu vou fazer o meu melhor, mas esse é um assunto um pouco complexo, um pouco extenso. Agora, ele traz uma mensagem essencial que tem tudo a ver com o que a gente conversou sobre Lava Jato, tem tudo a ver com o que a gente conversou sobre os abusos do judiciário. O que aconteceu ontem é mais uma prova para todo mundo ver que todo mundo que está assistindo, todo mundo que às vezes fica frustrado, decepcionado, indignado, todo mundo que às vezes fica em depressão com o que está acontecendo no Brasil, mas é uma prova de que a manifestação e a pressão públicas funcionam, dão certo. De que quando você vai para as ruas lutar por seus direitos, quando você ergue a sua voz nas redes sociais para mostrar sua indignação e para protestar, isso traz resultados. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. Os filiados do PL aqui de Curitiba foram para a porta do partido protestar e dizer: presidente Bolsonaro, nós não queremos Beto Richa no PL. E nas redes sociais a reação foi igualmente intensa. Houve um clamor intenso. Eu acompanhei várias manifestações de políticos e de filiados do PL e praticamente eu não vi ninguém elogiando ou apoiando que Beto Richa se filiasse ao partido. Pelo contrário, eu vi uma avalanche de manifestações contrárias a Beto Richa no PL. Beto Richa, além de ter sido preso 3 vezes por suspeitas de corrupção e de ter sido denunciado tanto pelo Ministério Público Federal quanto estadual em vários casos, nunca teve uma identificação com os valores conservadores. Ele sempre foi um tucano histórico, da velha guarda do PSDB, que é um partido social-democrata. Ele tem pouco ou nada a ver com o PL hoje. E na minha visão, o que o Beto Richa queria fazer é tentar conseguir um selo de aprovação do presidente Bolsonaro e dizer em Curitiba que ele era o candidato da direita, o candidato do Bolsonaro, mas não colou. E o Beto Richa sofreu um choque de realidade, com a indignação, com o repúdio, com a rejeição das pessoas. E eu quero fazer um breve resumo para vocês do que a Lava Jato descobriu sobre Beto Richa e o que outras operações do Ministério Público tinham a dizer sobre ele, fazendo a ressalva de que quando alguém não é condenado pela justiça brasileira, a pessoa é presumida inocente, e no caso de Beto Richa, o Toffoli anulou os processos e provas contra ele, passando a borracha, como fez com outros casos da Lava Jato, de modo absolutamente indevido. O Beto Richa aí é o Lula do Paraná. Quando não existe um trânsito julgado, a última palavra cabe à justiça. Mas isso não impede a gente de debater as acusações, os processos, as provas a que o Beto Richa respondia, que são de interesse público e que foram amplamente divulgados pela imprensa e que você pode consultar, conferir, pesquisando na internet, está lá para todo mundo ver. Beto Richa era alvo de pelo menos 8 denúncias do Ministério Público. Ele podia pedir aí música do Fantástico várias vezes. E ele respondia na condição de réu a 8 ações penais. Eu digo era, porque em dezembro do ano passado, o Papai Noel Dias Toffoli desceu pela chaminé com um presentão de Natal para o Beto Richa, que foi a anulação completa de todos os processos a que ele respondia e de todas as provas que haviam sido encontradas contra ele. E vamos falar um pouco dessas provas. O Beto Richa ele era alvo das operações Rádio Patrulha, Quadro Negro, que eram comandadas pelo Ministério Público Estadual, do Estado do Paraná. Beto Richa também era alvo das operações Integração e Piloto, comandadas pelo Ministério Público Federal. A Operação Integração era da Lava Jato, e nessa operação Beto Richa foi preso e depois solto pelo STJ. Só na Operação Quadro Negro, Beto Richa foi denunciado 4 vezes pelo Ministério Público Estadual. Gente, para vocês terem ideia disso, era apenas uma operação dessa, são dezenas de policiais em cada uma dessas operações, são dezenas de promotores, juízes, servidores que atuam. Então não cola nenhuma alegação do Beto Richa de que ele teria sido perseguido. Vamos ver agora as operações que existiam contra Beto Richa. Primeiro, integração. A integração na Lava Jato acusou Beto Richa de receber pelo menos 2,7 milhões em propinas que foram pagas em dinheiro vivo para favorecer interesses das concessionárias e rodovias aqui do Paraná, inclusive desobrigando as concessionárias de fazer obras que estavam previstas contratualmente. O Beto Richa foi acusado de lavar esse dinheiro de propina por meio da compra de imóveis de luxo que tiveram o valor real de venda reduzido falsamente na escritura. Isso nas acusações do Ministério Público. Ele foi preso por esse caso, mas o ministro da STJ, que não era o relator do caso, deu uma decisão mandando soltar o Beto Richa no último dia do plantão judiciário. O Ministério Público Federal estimou que os desvios das concessionárias nesse esquema superaram 8 bilhões de reais. Mas não para aí. Tinha a Operação Piloto também, que também era do Ministério Público Federal, que acusou Beto Richa dessa vez de corrupção passiva, corrupção ativa, fraude licitatória, lavagem de dinheiro em razão da assinatura de um contrato lá em 2014 com executivos da Odebrecht para a duplicação da rodovia PR-323. A Odebrecht confessou pagar propina para Beto Richa em dinheiro vivo para ganhar a licitação, mas a duplicação da rodovia nunca saiu do papel. Segundo as provas que o MPF coletou, apresentou, segundo o que o MPF disse, o povo do Paraná sofreu muito com isso por conta das mortes e acidentes na estrada. Segundo dados de uma Confederação Nacional dos Transportes, mais de metade dos acidentes ocorrem em pistas simples, com mão dupla, que não são duplicadas. Se a obra tivesse sido feita e tivesse havido a duplicação, muitas vidas seriam salvas aqui no Paraná. Vamos para a próxima operação, Rádio Patrulha. O Ministério Público Estadual agora acusou Beto Richa de corrupção passiva e fraude à licitação por ter sido, segundo as provas, segundo a acusação, o principal destinatário de mais de 8 milhões de propinas pagas por empresários interessados em vender licitações no programa do governo do Paraná chamado Patrulha do Campo. Isso para melhorar estradas rurais do estado. Dentre as provas, tem uma gravação de Richa discutindo com o delator o atraso do pagamento das parcelas de propina, que Richa chamou de tico-tico. E eu vou pedir para o Guilherme, solta aí para a gente, Guilherme, ouvir. Richa foi preso nesse caso e depois foi solto por Gilmar Mendes. Vamos ouvir a gravação.
Me agradeceu, já entrou um tico-tico lá que estava atrasado, obrigado. Isso, tá A gente atrasado? sabe que tá difícil aí, já pagaram uma parte. Isso. Bom, Não, mas ele está falando ali desse áudio em que ele teria, segundo a operação, falado aí, conversado com uma pessoa sobre o pagamento de propina, razão pela qual, e com base em outras provas, ele foi acusado. Mas, gente, não para aí, teve outra operação, Operação Quadro Negro. O Beto Richa, ele foi acusado ainda de ser chefe de um esquema que desviou mais de 20 milhões da educação do Paraná na Operação Quadro Negro do Ministério Público Estadual. A denúncia diz que o dinheiro deveria ter ido para a construção e reforma de escolas, mas, em vez disso, ele foi utilizado para uso pessoal do Beto Richa, que teria autorizado o aumento de repasses às escolas para receber ainda mais propina, mesmo que as obras nem tivessem começado. E o Toffoli anulou todos esses processos, dizendo que existiria um conluio entre procuradores e a Lava Jato. Mas, gente, esse argumento é obviamente falso, porque, como vocês viram, a maior parte dos processos são de operações estaduais e não da Lava Jato, que, como a gente viu, tinha apenas a Operação Integração contra Beto Richa, não a piloto da Justiça Federal de outra vara, não a Operação Rádio Patrulha, não a Operação Quadro Negro. Quando Toffoli dá essa decisão dizendo isso, é importante entender que Toffoli não prova e nunca aprovou a existência desse conluio. Ele sempre afirma de modo genérico, sem dizer que conluio seria esse, sem explicar também esse conluio nos outros casos que não eram da Lava Jato, que foram conduzidos por outros juízes, outros procuradores. A alegação é absurda. Toffoli não mandou periciar supostas mensagens, a polícia falou que elas não eram autenticadas, ele não abriu uma investigação, não viu os procuradores, não viu os juízes, anulou em relação à Lava Jato e usou o argumento que não se aplicava para os outros casos. Não tem nem lógica, não dá nem para entender. Não dá para entender o que fica aparecendo, a mensagem que passa é que existe uma conta de cheque para anular os casos. Mas apesar de tudo isso, gente, o Toffoli não pode apagar as provas e ele não pode apagar a história. O povo do Paraná, ele tem memória e o povo do Paraná não esquece. O último levantamento do Paraná Pesquisas, feito em dezembro do ano passado, mostra que a rejeição a Beto Richa ultrapassa 50% aqui no Paraná. E tem gente aí, vocês escutam comemorando. E essa rejeição ficou clara ontem. A mensagem que fica de tudo isso é: Beto Richa não.